Fala pessoal, mais um SA Cash, o Wallace Silva aqui falando. E olha só, temos uma pessoa aqui muito especial, uma advogada que cresceu demais e está construindo uma carreira cada vez mais brilhante. Eu estou aqui com a Marinês Rumes e ela vai contar um pouquinho. Marinês, eu já vou começar com, com a pergunta ali principal. Vamos lá, então. Teu faturamento só vem aumentando, as coisas vêm acontecendo, graças a Deus. Mas o que que mudou primeiro, Marinês? Faturamento ou foi uma mudança de mindset, de mentalidade? Digamos que foi uma mudança de mentalidade, um É. mindset. Essa mudança aconteceu e após essa mudança interna, mental, é que o faturamento explodiu, decolou. Que legal. Então, saio de uma estagnação, né? Muda a minha mentalidade e aí vem o faturamento que acompanha essa mudança. O, quando a gente fala um pouco ali da questão da mentalidade, teve algum ponto ali de virada, alguma coisa que você, para tomar essa decisão de dar esse passo, que é um passo importante, né? A gente. É, o Wallace deixa precisa te contar assim, ó. A dor da mudança, ela é bem complicada, assim. Sim. A gente sente quando a gente precisa mudar, porque quando você chega num patamar e você está, não tem para onde você ir, ou você se mantém ali, ou você muda a mentalidade, você muda os teus hábitos, que são principais, né? Você precisa adquirir o conhecimento, você precisa entender que você precisa crescer. Enquanto você não entender que você precisa crescer, você não vai sair dali. Então, a minha dor foi essa. Pô, vamos lá, agora nós temos que acordar. Agora nós temos que sair daqui e ou a gente muda a nossa mentalidade financeira, que é uma parte complicada de mudar, porque a gente não tem esse conhecimento. Sim. A gente vem de uma estrutura que não nos ensinam. Não nos ensinam a crescer financeiramente, não nos ensinam a ser empresários, não nos ensinam a encarar as dificuldades do empresário. E a gente acaba tendo esse medo, então tu fica estagnado. Sim. Eu, como eu trabalhava sozinha na minha casa e eu fazia tudo, o risco era único. Eu não tinha risco. Mas eu cheguei no limite que, bom, agora sim, agora chega. Ou você muda, Marinês, ou você vai ficar aqui e acabou. Você não tem mais para onde ir. Como é que foi essa transição? Então você estava trabalhando de casa, tinha essa sensação ali do risco, né, de fazer, sair de casa e começar a se colocar no mercado. Qual era ali a principal questão? Era não ter clientes? Qual era a tua maior preocupação para essa transição? Então, deixa eu só te contar um pouquinho assim. Eu abri meu escritório em casa quando eu me tornei advogada e foi muito complicado no começo, porque quando eu me formei, peguei a minha OAB, eu bati em vários escritórios para conseguir uma vaga para poder trabalhar, porque a faculdade não me ensinou o que a prática ensina. Bom, para começar, eu não consegui, né? Cidade pequena, o pessoal, um medo de abrir as portas, de te ensinar, Sim. aquela coisa. Bom, e aí o que que aconteceu? Eu tive que procurar um colega, uma colega, para trabalhar fazendo audiência em outra cidade. Então, eu saía todos os dias, de segunda a quinta, tipo 5 da manhã, ia até essa cidade, fazia as audiências, voltava, e aí não tinha o meu escritório, não tinha os meus processos. Isso Fazia, quanto tempo depois de formada, Marinês? eu acredito que uns 3 anos. 3 anos. Tu ficou tentando ali algum tempo, não deu certo, e aí tu foi para outro caminho. E aí eu fiquei um tempo fazendo audiência, Uhum. e como eu não conseguia as portas abertas, eu decidi então começar no meu escritório em casa. Sim. Eu abri o meu escritório, meti a cara para bater, e um sindicato local me abriu a porta para que eu atendesse o pessoal lá, quando eu precisasse.
E então, a partir dali, eu passei a construir o meu nome. Foi muito complicado no começo, foi muito difícil, porque eu não tinha esta mentalidade, essa visão de empresária, de botar a cara, de bater, de Sim. apanhar, de cair, de levantar. Não tinha Você não isso. é formado para isso na faculdade, né? Isso aí. E aí, o que que aconteceu? Então, a partir dali, eu passei, né? Eu atendia quando vinha cliente e fazia o trabalho todo sozinha. Eu era o meu financeiro, eu era a minha secretária, eu era o meu atendimento, eu era o meu advogado, eu era tudo, né? Então, eu é que fazia os pagamentos das contas, fazia os pagamentos dos clientes, eu controlava, enfim, eu fazia tudo. E o meu dia era muito cansativo. Além de que eu ainda tinha tenho dois meninos e ficava em casa também. Uma das partes que eu achei confortável foi para que os meninos, como estavam numa fase inicial, não ficassem sozinhos, né? Porque o meu marido, ele trabalha fora do Rio Grande do Sul. Então, para que eu pudesse estar com eles este período. Uma decisão muito comum da mãe, né? Isso aí, porque a gente acaba acatando, dando Sim. prioridade para o filho e esquecendo de ser empresário, Sim, sim. Comum. né? E aí chegou no momento que eu passei toda essa dificuldade durante todo esse período, mas isso foi aos poucos mudando a minha mentalidade. Foi quando eu cheguei no momento que eu disse: bom, agora chega. Ou eu faço, ou eu faço. Sim. Eu não tenho escolha, né? E aí eu busquei conhecimento, busquei entender o que é ser um advogado empresário, o que é ser abrir a sua empresa, sofrer processo trabalhista, sofrer problema com a Receita Federal, problema com a administração. Opa! Então, assim, ó, a partir desse momento foi que eu acordei, que eu disse: chega, se eu quiser ter um faturamento melhor, eu preciso adquirir conhecimento e eu preciso botar a cara a tapa. Sim. Tu não tem uma outra opção. Se tu não fizer, tu não vai conseguir chegar onde você quer. E a dor, como a gente diz lá no sul, né? A dor ensina a gemer. Então, É mesmo? A dor ensina a gemer. a Ó. dor ensina a gemer. A gente fala, é uma gíria local. Então, foi isso que aconteceu. E aí, aos poucos, eu fui saindo da minha casa. E para te dizer, a minha empresa ela já tem alguns anos de CNPJ. Mas o meu escritório físico, Uhum. ele tem 1 ano e pouquinho. Para mim te dizer, o faturamento desse 1 ano, Wallace, ele ultrapassou todos os anos que eu estive na minha casa. Caramba. Porque eu sou advogada há 20 anos. Antes disso, eu era preposta. Então, eu venho de uma área trabalhista de 30 anos. Trabalhei 10 anos numa construtora no qual eu cuidava dessa parte trabalhista dos processos. Então, eu era preposta. E aí, depois, os meus próprios processos. Então, o que eu tenho para te dizer, assim, foi dolorido? Foi. Para tu acreditar, eu estou às 4 da manhã no meu escritório. Você está no escritório às 4 da manhã. No Me escritório, senti um preguiçoso agora. Bom demais. às 4 da manhã. Então, eu chego às 4, saio 5 da tarde. Eu faço questão de almoçar com os meus filhos, isso é uma coisa que eu não abro mão. Então, eu ainda saio para almoçar e trabalho durante a tarde. Isto é uma rotina que eu criei de segunda a sexta-feira. Este período das 4 até às 6 da manhã, quando começam a chegar colegas, é um período que eu estudo, é um período que eu adquiro conhecimento, é um período que a minha mente ela tá aberta para receber conhecimento, então é onde eu cresço mentalmente, né? Que bacana. E o que mais assim, ó, me deixa feliz, que às vezes nem eu acredito. Às vezes eu paro e penso: puta, como é que eu consegui um faturamento em 1 ano que eu não consegui em 20? Caramba. Então, assim, e isso deixa a gente muito feliz, porque daí, quando você acorda e você percebe que você tem um potencial e que você só estava com esse potencial adormecido, porque eu acredito que todo mundo tem isso, principalmente o advogado, porque
A gente não aprende isso na faculdade, né? A gente aprende na faculdade leis. Acabou. Você sai dali e as pessoas têm muito problema. Muito problema. E elas precisam de alguém. Sim. E você, como advogado, se você está disposto a solucionar o problema dela, não tem como não Eu, crescer. conversando com um advogado esses dias, ele acabou de me informar que ele fechou o escritório, tá lá agora atuando como Uber, e as coisas que ele fez não deram certo. Aqui a gente tem vários desafios, todo lugar, qualquer profissão tem vários desafios. Como é que foi para você? Os principais ali, captar cliente, a questão do honorário que eu vejo que tem, principalmente aqui no Rio, né? Uma disputa ali, o outro vai baixando o preço, é um honorário justo. O que que foi construir algo para você? O que que foi ali na prática, né? Tá, então assim, ó, cliente, tá? Vou te dizer que o nosso regimento interno, ele nos proíbe fazer propaganda. Sim, A gente pode fazer as informações, né? Mas a partir do momento que você tem um tratamento com o teu cliente, mesmo que seja um cliente, Wallace, um cliente, a partir do momento que você dá uma atenção para ele diferenciada e humana, que não é uma máquina, que não é um robô, apesar de nós estarmos na era da tecnologia, nós termos ali a inteligência sim, artificial, cada vez mais, né? cada vez mais, mas assim, ó, um cliente com atendimento humano, ele tem várias pessoas que ele conhece. Ele Sim, tem família, ele tem amigos, ele tem. E isto você vai criando uma cadeia. E a partir do momento, como é que eu comecei? Eu comecei inicialmente dando consulta gratuita uhum, para aquelas. Eu dizia para o meu cliente: ai, tu tem alguém que tu queira me indicar? Alguma pessoa que está com algum problema? Quem sabe a pessoa me liga. Não tem custo neste primeiro momento, porque você tem que construir uma carteira de clientes. Então, a partir desse momento, você passa a passar um conselho e daí tu pergunta, olha, quem sabe tu tem algum fulano que eu possa ajudar? Isso. Então, a partir do momento que você faz um atendimento humanizado, você abre. Mas não é uma coisa que vai ser da noite pro dia. Só que tu tem que começar. Tu sim, precisa começar. Então, para mim, principal desafio foi o cliente. Pronto. Como que a gente faz? Eu fiz desta forma. Existem outras formas? Existem. Hoje, inclusive, eu estou num fazendo de outra outro, maneira. de uma outra maneira. Mas eu comecei assim. Esse foi o principal desafio. Segundo desafio, cobrar honorários. Como eu te falei, eu no começo eu não cobrava, justamente porque eu queria que as pessoas soubessem quem era Marinês Umes, Sim, tá? Então eu fui. Inclusive, meu marido, ele às vezes ficava furioso comigo, porque ele dizia: tu precisa cobrar, tu estudou, tu tem conhecimento. Mesmo eu sabendo que ele estava certo, eu ainda seguia o meu coração. Eu achava que eu tinha que explicar, adquirir o conhecimento, trazer a pessoa primeiro por estas informações e depois sim. A partir dali, eu construí uma cadeia de clientes. Hoje, o meu maior desafio é os honorários. sim. Porque o que acontece? As pessoas têm problema. Sim, elas têm problema. Elas precisam de um advogado? Sim, elas precisam de um advogado. Mas muita gente, às vezes, não tem naquele momento para te pagar. Nem Aham. para te pagar uma consulta. Nem para te pagar os honorários iniciais. Porque hoje, por ser empresária, eu tive que remoldurar tudo isso. Eu tive que criar tabelas, eu tive que cobrar consulta, cobrar honorários, cobrar para fazer o processo, cobrar percentual. Então, eu tive que estruturar tudo isso. Sim. Eu só passei a ter um faturamento porque eu estruturei tudo isso. Porque eu não tinha isso Não, antes. não existe conto de fadas, né? Não existe Não. você viver sem. Tem que ter o resultado final, claro. Isso aí, conto de fada
Assim, ó, eu não tive pai, mãe, tio, nenhum advogado na família Para bancar. que me desse um empurrão. Então, eu tive que construir tudo isso sozinho. Eu tive que começar do zero, montar a estrutura de ser empresária, montar a estrutura de atendimento, criar uma empresa com manual de atendimento, com sistemas, com tecnologia, com tudo isso para poder chegar no resultado que eu cheguei. Só que tudo isso é um passo que é dolorido, que você gasta, mas não precisa ser assim. Você pode começar devagar e chegar lá. É só você ter uma estrutura ou ter alguém, assim como eu, quando eu tive essa mudança de mindset, eu mudei buscando conhecimento. Então, eu fui estudar pessoas que já chegaram aonde eu gostaria de chegar para que eu pudesse fazer o mesmo caminho. Isso é essencial, né, Marinês? É você buscar quem já trilhou o caminho Isso aí. e principalmente na tua história, a gente vê que tem muita clareza em relação a eu preciso nesse momento estar com meus filhos e vou manter a minha carreira dessa forma. Agora eu já vou para um outro estágio e vou precisar sair mais para as coisas realmente acontecerem. E acontecerem em um ano. Qual o recado você pode deixar para essa advogada que está em casa e também está no meio dessa situação, quase desistindo, passando por dificuldade, acabou de se formar, está começando a ter ali as primeiras audiências, tem suas dificuldades também. Qual o recado você tem para essa pessoa? É, não desista. Tudo tem solução. É uma coisa que eu sempre digo. Tudo tem solução. Adquira conhecimento principal, fique com seus filhos, que isso não tem preço, né? Eu sempre digo assim, eu sou uma mãe coruja, né? Sim, Hoje eles já têm, um tem 11, outros tem 14, então hoje eles já estão numa outra situação, eu passei com eles todos esses anos de criação, estando com eles na minha casa. Mas o que eu diria para essas pessoas, para elas não desistirem, Wallace? Porque por mais difícil que ser mãe e ser advogada possa ser, isso passa. Os filhos eles vão crescendo. Você pode começar com 1, 2, 3 clientes. Você começa devagar. E à medida que você for estando com teu filho e adquirindo, trazendo mais clientes para você, a tendência é só aumentar isso. O que você não pode é desistir. Vai ter momentos que tu não vai ter dinheiro, vai ter momentos. Eu passei por isso, de momentos de não ter dinheiro, porque eu não cobrava consulta, eu só cobrava no resultado final do processo, e esse é um erro do advogado iniciante, isso é. eu escuto muito isso. A pessoa fala assim: Ó, você tem a noção que um processo às vezes vai demorar 5 anos, eu vou receber lá daqui a 5 anos. Isso, Trabalhei o tempo todo. isso mesmo. Eu era assim, hoje eu não faço mais isso. Hoje eu mudei e o meu faturamento mudou por isso. Então, o que eu diria para aquela mãe advogada recém-formada, dona que está em casa com seu filho? Comece, mesmo que cobre uma consulta pequena, Uhum. 100, 150, não importa. Cobre um valor menor, mas faça essa cobrança, porque isto vai te dar. Bah, legal. Eu vou atender 3 essa semana. Vai me entrar, vamos pôr 150, vai me entrar 450. Beleza. Dá para alimentação da semana. Começa desta forma. Entende? Eu lembro que quando eu ganhei o meu primeiro processo, eu acho que levou, sei lá, uns 6 anos, eu ganhei 40 mil. Aquilo foi o auge para mim, tu entende? Mas eu trabalhei todos aqueles anos para chegar lá. E Se eu não. diluir em 6 anos, 40 mil não é tanto. Claro que não, se tu dividir por 12 meses, Exato. mas para mim aquilo foi o máximo, porque eu não cobrava consulta, eu não cobrava para fazer o processo, eu não tinha esta mentalidade. Sim. E aí
A partir do momento que eu passei a mudar a minha mentalidade, principalmente a mentalidade financeira, porque qual era a minha preocupação? Como eu estava em casa, eu achava que todas as pessoas também não iam conseguir pagar uma consulta, não iam conseguir pagar um processo, também A tinham gente vê o dificuldade. outro com o nosso bolso, né? Isso! A gente vê o outro com o nosso bolso. Marinês, deixa eu até te perguntar, assim, tem um ponto de virada, algo específico que tenha acontecido quando você se tornou empresária ou como advogada, que te fez dar esse passo, assim, na sua carreira de forma geral? Teve algum ponto específico de virada? Teve. Assim, ó, Wallace, como eu te disse, a minha base são os meninos, Sim. né? E eu sei que eles vão crescer, vão ter a vida deles e vão embora, né? Vai ficar eu e meu marido. Nosso coração não quer, né? Mas É, vai mas assim, acontecer. ó, quando que isso virou? Primeiro porque eu estagnei, eu não tinha mais como subir. Sim, E segundo, porque eu olhava para eles todos os dias e dizia, gente, eu preciso construir algo para eles. Eu preciso mostrar para eles que é fácil ser empresário, que é fácil crescer, porque a gente sabe que o nosso ambiente, ele nos molda demais. demais. O que que acontece? E eu venho de uma família muito humilde. Uhum. Então, os meus filhos convivem com eles. Eu precisava mudar esta mentalidade deles. E a única maneira de mudar isso era dizer: olha só, gente, vamos lá, é fácil ser empresário. Vamos, vocês vão crescer, vocês vão ter o negócio de vocês vão. E uma coisa que eu digo muito para eles: vocês têm o dever de ser melhor que eu e melhor do que o teu pai. Vocês têm esse dever. Só que eu precisava mostrar isso para eles. Sim. E aí foi quando surgiu a oportunidade de abrir um baita escritório e hoje eu levo eles veem o meu dia a dia. Isso foi assim uma das viradas de chave principal. E olha, não me arrependo. Às vezes eu penso, por que que eu não comecei antes? Motivo, esse motivo é maravilhoso, Marinês. É servir de exemplo mesmo, né? Incrível. É isso que eu quero para os meninos, porque a partir do momento que tu serve de exemplo, Wallace, eu percebo no meu mais velho. Para tu ter, eu vou contar aqui rapidinho uma historinha, só para. Claro, Olha conta. só, eu sempre ensinei os meus filhos a decidir as coisas deles, né? Uhum. E o meu mais, ele tem 14 anos. Ele me ligou um domingo agora e disse assim: olha, mãe, roubaram o meu skate, mas tu não te preocupa, eu já fui na casa do menino, eu já resolvi, eu já peguei, eu já fui nas câmeras, já olhei as. Eu disse: ah, como assim? Já roubaram, O eu quê? já resolvi? Como assim? Eu falei, me conta, eu quase louca. Então, assim, aquilo me deixou tão cheia de orgulho. Ele fez errado, depois eu expliquei para ele que jamais né? Mas o que Ele que sozinho. acontece? A atitude dele, eles pegaram o skate dele, ele foi aonde tem as câmeras com os caras, resolveu, olhou as câmeras, viu quem era, foi, conheceu a pessoa, o menino, foi até a casa do menino, conversou com o menino, conversou com a mãe, pegou o skate de volta. Pode parecer uma coisa pequena, mas não é, tu entendeu? Isso para mim foi tão grandioso porque eu percebo que, bah, valeu a pena, sabe? Aquilo me encheu de orgulho. Que bacana, que bacana. Incrível, Marinês. E o quanto mexe com a gente, né? Bebe um copinho d'água. Que bacana. Marinês, a tua história já é fenomenal. E eu sei que você já está marcando a vida das pessoas. Aliás, eu vou aproveitar esse tempinho da tua recuperação, pedir para você que está aí, compartilha, manda para o máximo de pessoas, principalmente advogados que você conhece, porque se faz necessário eles escutarem esse tipo de inspiração, esse tipo de história, que tem pessoas que realmente podem mudar de vida a partir do que você vem falando aqui. Marinês, e agora com a equipe? Agora são outros filhos, né? Ai, outros cílios. Agora são outros cílios. Qual foi teu maior medo ali para começar a construir equipe, começar a gerenciar tudo isso? O Wallace, assim, o meu maior medo no começo foi não conseguir pagar essas pessoas. Porque, como eu te falei, eu abri o escritório sem ter um faturamento. Eu tinha o meu da minha casa, Sim. que era pequeno, e quando eu resolvi abrir o negócio, eu falei, tá, e agora?
Só que eu não posso abrir um negócio sozinha. Eu preciso de uma secretária, eu preciso de um advogado, eu preciso de uma pessoa que atenda o cliente com mais atenção, eu preciso de gente, Sim. né? E daí, primeiro ponto, como é que eu vou pagar esse povo todo? É o primeiro medo da maioria. É isso. Então assim, ó, o que que eu fiz? Eu comecei contratando uma pessoa no primeiro mês, que foi a secretária, que eu não podia ficar sem, né? E comecei a fazer um trabalho local de divulgação do meu escritório, Você mesma fazendo. eu mesmo fazendo, né? Eu fui em alguns comércios, Aham. pessoas que eu conhecia, né? E mencionei que eu estava com o escritório e tal. Além disso, eu entrei num grupo que chama Confraria das Empreendedoras da minha cidade. É Legal. um grupo de mulheres empreendedoras. Eu entrei ali, elas fazem muito evento, né? E a partir dali eu passei a divulgar o meu trabalho. Então, assim, no primeiro mês eu já me surpreendi com a quantidade de gente que veio para o meu escritório. Que bacana. Então, a partir dali, eu percebi que eu podia contratar outras pessoas e que eu ia conseguir pagá-las. E que eu ia, né? Porque eu acho que se tu trabalha, você precisa receber. E se você trabalha com gratidão, você tem um resultado muito melhor. Sim. Então, foi isso que eu construí. E a partir da medida que eu fui trazendo pessoas para trabalharem comigo, o escritório foi crescendo. Nós implementamos o pagamento de consulta, a cobrança de processos no começo. Então, assim, tudo foi... É uma engrenagem, né? Sim. Se você não segue ela... Então, mas o meu principal medo no começo foi não pagar. Mas graças a Deus, Deu tudo certo. deu tudo certo. Paguei todo mundo. Mas é interessante que foi um passo de cada vez, Foi as um coisas passo foram de cada vez. acontecendo. Bacana. Teve algum momento assim que você pensou em retroceder? Pensar assim, era melhor eu estar sozinha, pelo amor de Deus. Teve? Teve. Ai, meu Deus. Assim, no segundo mês, tá? Como eu te falei, é tudo uma engrenagem, né? Uhum. E para mim poder ter pessoas, eu preciso ter dinheiro para poder pagar. Sim. Só que no segundo mês, como eu não cobrava consulta ainda, eu dizia, Jesus, e agora, né? Eu tive que me socorrer do meu marido para poder me ajudar. E aí ele começou, porque tu tem que cobrar consulta, porque isso vai dar um recorrente, tá. E aí, acompanhando outros colegas que já passaram por isso e que estão bem acima, conversando com alguns, trocando ideia, tu tem que cobrar consulta. Foi a partir do momento que eu implementei a cobrança de consulta que passou a entrar um recorrente, porque antes disso eu disse, meu Deus, eu volto para casa, que lá eu não tenho dívida, não tenho funcionário, não tenho nada. Primeira sensação, né? Primeira, é pavoroso, porque assim, ó, tu não dorme de noite. Porque tu imagina assim, ó, tu pensar, principalmente eu que moro numa cidade pequena, as pessoas todas te conhecem. Eu, como advogado trabalhista, como é que eu vou não pagar o funcionário, tu entende? Então, isso foi o primeiro pavor. Muito incongruente, né? Não tem como. Mas, graças a Deus, assim, depois a gente... Como eu já tinha estudado antes de abrir o escritório, eu tinha já mudado a minha mentalidade e já tinha entendido muita coisa de gestão, então eu parei, coloquei no papel e passei a implementar. Digo, não, vai ser assim, assim, assim e assim. E aí eu fui trazendo mais pessoas, a gente foi colocando em prática. Ele não está perfeito, porque faz um ano que a gente abriu. Mas, como eu te falei, nesse um ano, o meu faturamento foi o mesmo que eu levei 20 anos para construir. Então, significa que o que eu implementei deu certo. Tem ajustes? Tem, claro que tem, sempre vai ter, porque o ser humano é difícil de lidar. Fiquei curioso, Marinês. Você então pegou, desenhou, implementou e colocou em prática. Isso aí. Mas da onde veio essa informação para você fazer esse desenho? Tá. Primeiro, como eu te falei, antes de abrir o escritório, Ah, eu já seguia algumas pessoas, eu já estudava
sobre ser empresária, porque era uma coisa que já vinha crescendo dentro de mim. Sim, Mas eu não tinha tido aquilo, né? Quando eu pensei nos meninos. sim, Mas eu já vinha estudando. E aí, quando eu pensei nos meninos, eu disse, quer saber? Tudo que eu sei, eu acho que já dá para colocar em colocar prática. em prática. E eu sou muito de ler, muito de estudar, eu gosto disso. Então, eu já tinha desenhado na minha mente como é que seria mais ou menos o escritório, mas eu não sabia como administrar tudo isso. Claro, quando eu trabalhei numa construtora, eu era inicialmente do RH, então eu tinha 5.000 funcionários nessa consultora. Então a gente vem aprendendo, né? Como Foi uma experiência eu. já para. Isto. E aí eu peguei tudo isso que eu já sabia, peguei o meu conhecimento que eu tinha de RH, os conhecimentos que eu adquiri das pessoas que eu sigo, das pessoas que eu estudo. Eu sentei, eu planilhei com a ajuda, claro, do meu marido, porque por ele ser contador, ele tem uma visão mais lógica do negócio Sim, do que eu, né? E com isso a gente passou a implementar. E aí nós instalamos um sistema na empresa, que ele não é um sistema caro, mas é um sistema de gestão que te dá uma visão muito ampla do teu negócio. E você acompanha o teu negócio. Então foi a partir dali que o meu negócio cresceu. tem dois pontos muito interessantes, né? Primeiro, investir, você investiu tempo, dinheiro para poder aprender e depois colocar em prática, né? Colocar em Isso prática, aí. A prática, Wallace, é assim, ó, uma coisa que eu aprendi. Nem sempre o que você ouve, como a pessoa fala, bah, vai dar 100%. Não, porque cada negócio é um negócio. sim, Então, assim, não é porque o teu negócio deu certo desta forma que o meu de advocacia vai dar. sim, Porque depende do público, depende do sistema, depende do local, depende das pessoas, mas tu tem que fazer. Não importa o tempo que leva, tu tem que fazer. Tu usa tudo isso e vai moldando ao teu negócio. sim. Vai testando, colocando em prática, Ah, mas. isso não deu certo, tira, coloca. Hoje eu tenho um rapaz que trabalha comigo no meu comercial. No comercial que eu digo assim, atendendo o cliente, dando toda aquela atenção, toda uma análise. E isto foi a chave que virou para mim. Sim, Porque eu não tinha, como eu te falei, fazia tudo sozinho. Quando eu contratei ele para minha equipe, ele passou a me mostrar uma outra etapa que o advogado tem que fazer. Nós, como empresários, por mais que a gente não possa fazer propaganda, nós temos que ter um comercial. A gente tem que ter uma pessoa ali que nos ajude, que faça o pós-venda, digamos assim, não é venda, mas que o teu cliente chegou, você atendeu, ele fechou o processo com você. E que pós isso, você tenha um atendimento ainda, você não esqueça do cliente. sim. E ficou muito claro, né? Eu quero deixar esse recado também muito claro. O advogado que está lá pensando em melhorar e conseguir crescer, ele precisa dar o primeiro passo, que é investir em botar tempo e dinheiro em pessoas que já têm o resultado. Marinês, já pegando aqui um gancho, o teu Instagram, você está comunicando já esse tipo de ensinamento, já trazendo um pouco mais desse conteúdo para que as pessoas possam te seguir ali e já começar a aprender um pouco mais? Assim, ó, o meu Instagram, ele ainda não traz a parte da gestão de um escritório, tá? A gente traz muita informação, porque como é uma OAB, numa cidade pequena, Aham, tudo que você posta, a gente às vezes acaba tendo problema, né? sim. Mas para tu ver como o meu crescimento foi tanto que a gente abriu uma outra empresa,
É? Abrimos uma outra empresa de mentoria e nesta outra empresa a gente vai trazer esses conteúdos. No meu de advocacia, eu não posso, tem muita coisa que eu sou proibida de postar ou de fazer, Aham. porque o nosso ordenamento da OAB não nos permite, né? Mas nesta outra empresa, que é uma situação que não envolve advogado e sim uma empresária, nesta nós estamos trazendo essas informações. Esse advogado, mas já essa mulher que está em casa, que é advogada, já é interessante ela começar a te seguir, para ela começar a ter ali a forma como você fala, a tua postura dentro do escritório, tudo, a tua comunicação já é um ensinamento para ela. Isso aí. Já começa a aprender. Eu comecei justamente assim, É isso. seguindo colegas melhores do que eu, Uhum. que já tinham atingido aquilo, já tinham tido um faturamento que eu gostaria de ter. E é só você ir seguindo, você tem que só adquirir conhecimento. E adquirir conhecimento junto com a força de vontade e a coragem de botar a cara a tapa. O que você acha que trava o advogado para ele virar empresário? Aquela pessoa tem esse interesse, mas que trava O ali. Wallace sabe o que que trava? É a faculdade. É? A faculdade, ela não, até porque nós temos um ordenamento jurídico da OAB. A faculdade não te ensina a ser empresário. Ela diz que tu tem que ser um advogado com um escritóriozinho e que você tem que atender o escritório, o teu cliente lá. Você não pode fazer propaganda, você não pode, entende? E a faculdade te trava. Como você passa anos da tua vida dentro de uma faculdade, ouvindo todos falarem a mesma coisa, você sai dali e você acha que aquilo é assim. Empacotado, vou fazer isso aqui. Eu era assim, eu saí dali assim, Caramba. porque na minha cabeça, advogado não podia ser empresário. Advogado tinha que ser advogado, fazer o processo, ir lá fazer audiência, resolver o problema do cliente, mas ali, não ser empresário. Eu não vi o meu escritório como um negócio Sim. quando eu estava em casa. Eu passei a ver quando eu saí de casa. E é engraçado, né? O quanto a gente é moldado para ser ali, é só fazer o feijão com arroz, é só fazer o básico. E aí não vai ter nunca cabeça para crescer, né? Por isso que tem muitos colegas, assim, ó, eu vejo muita gente desistindo da profissão, Wallace. Isso é muito triste, sabe? Porque a gente passa anos da nossa vida dentro de uma faculdade estudando e aí você, para daqui a pouco você desistir. Eu acho que você não pode desistir. Porque você pode, no começo, começar como advogado dativo dentro de um fórum, você vai ganhar um percentual pequeno, mas você vai ganhar. Você pode começar fazendo audiência para colegas, como eu comecei. Eu comecei como dativa, eu comecei como advogada fazendo audiência para colegas. Sim. E aí a minha mentalidade de empresária foi se formando ao longo do tempo. Isso não é, ninguém me ensinou a ser. Eu tive que ir atrás de conhecimento, tive que correr atrás para mim chegar onde eu cheguei. Você, em um certo momento, mudou do sistema que vem de horas para passar a contratar pessoas e comprar a hora dessas pessoas. Perfeito, isso O aí. que o que que mudou ali nessa construção na sua cabeça para estruturar isso? Como é que foi para você? Assim, ó, é muito complicado para gente que não tem conhecimento de ser empresário, não tem informação, sai de uma faculdade onde tu tem que abrir um escritóriozinho e seguir ali, tu acordar e dizer, não, olha só um pouquinho, tu tá te matando de trabalhar, tu trabalha 9, 10, 12 horas por dia, você não tem um resultado financeiro bom, satisfatório para te pegar, fazer uma viagem, para te poder fazer um lazer com a tua família, porque tu só tá trabalhando. Então, quando você percebe que você tem a capacidade de ser melhor do que isso, você abre o teu leque, você abre a mente. Eu tive que entender. Eu tenho na minha casa um quadro de Legal. giz, de vidro, que muitas coisas minhas eu preciso colocar lá.
Aí eu sento e fico olhando. Isso meu marido não sabe, vai saber hoje. Então, assim, eu pego isso, eu pegava isso antes de virar empresária, e eu ia lá e desenhava. Eu desenhava o faturamento que eu tinha, eu desenhava o faturamento que eu queria, eu desenhava os sonhos que eu queria realizar. E do lado, o que eu precisava de pessoas para poder me auxiliar a chegar naquilo. Sim. Então, isso é uma construção que tu tem que fazer. Você troca a tua hora pela hora de uma outra, de um colaborador, que vai, às vezes, fazer um trabalho melhor do que o teu, porque ele vai estar naquela situação ali, por exemplo, a secretária, ela é só secretária. O trabalho dela vai ser bem desenvolvido. Por exemplo, eu tenho um colega previdenciário, ele é só previdenciário. Eu fazia previdenciário. Ele só faz isso, o trabalho dele é melhor que o meu. Executa uma coisa só. Você tem várias pessoas executando uma coisa só. Tu E não entendeu? é você executando tudo, né? Exatamente. Aí eu ganho tempo, eu ganho na qualidade de vida, eu ganho na qualidade com os meus filhos, eu só preciso aprender a administrar. Esse é o meu papel, é ser administradora, ponto. E isso é claro que é um desafio, né? Mas esse é o ponto-chave. Só que, claro, volto de novo, você tem que galgar um caminho para chegar até lá. Não é da noite para o dia, mas é possível. E sim, eu vejo por mim, que às vezes eu nem acredito que eu faturei em um ano que eu levei 20 anos. Tu entende? Então Incrível. Incrível, incrível. Indo agora para o final, Marinês, eu tô até ouvindo o pessoal já falar, mas eu queria te ouvir um recado, assim, que fosse algo para colocar para todo mundo ouvir. Todas as pessoas vão conseguir ter esse recado seu, principalmente as pessoas da sua área. Qual o recado seria? que elas não desistam, porque não importa a dor que você tenha, não importa o problema que você vem sofrendo desde a tua infância até o momento atual. Se você trabalhar a tua mente, porque eu sempre digo que nós somos os nossos piores inimigos, né? Tem. Com certeza, você. Então, o que você precisa primeiro? Trabalhar a sua mente. Todo dia vai ser um desafio, 24 horas por dia. Eu faço isso, Uhum. né? É um desafio. Internamente, você anda na rua, você está trabalhando. Você está lavando louça, você está trabalhando a tua mente. Você está tomando banho, você está trabalhando a tua mente. Você tem que trabalhar a tua mente. Porque espaço, Wallace, tem para todo mundo. Não importa onde você esteja. Você adquirindo conhecimento, trabalhando a sua mente e fazendo uma coisa bem feita, você vai prosperar. Não tem como não prosperar. Você começa devagar, você começa com pouco, você começa sozinho, depois você coloca uma pessoa, depois você coloca outra, mas não dá para desistir. Porque quem passa 5, 6, 7 anos numa faculdade para desistir, tu imagina a tristeza interna que a gente deve sentir. Sim. Então não dá. Tem espaço para todo mundo. Tem que lutar, a pessoa não pode desistir. Né? Uma hora vai, eu levei 20 anos. 20 anos para acordar. Tu entende? 20 anos para virar a chave. Deixar de ser aquela advogada da minha casa para passar a ser uma empresária. Esta mudança de mentalidade leva tempo. Mas você tem que começar. Você tem que construir na tua mente isso. E trabalhar isso diariamente, que tem espaço. Sim, tem possibilidade de crescimento. Sim, vai chegar lá, você não pode desistir. Marinês, teu trabalho é espetacular. A Muito tua história obrigada. mais ainda. E eu agradeço demais essa oportunidade. Nosso público também agradece, porque Obrigada a todos pela atenção. foi incrível, foi incrível. E espero fazer outras vezes, a gente ter mais esse bate-papo aqui, que foi Certamente. fenomenal. Muito Pessoal, obrigada. entregue mais um SAcast para você. E nesse momento, você que quer conhecer um pouquinho mais também do Empresários SA, conhecer também um pouco do trabalho da Marinês. Marinês, quer deixar algum contato, alguma coisa, uma forma de entrar em contato com você? Gostaria. Vou deixar o meu telefone pessoal,
que é o 51 998 130044. Mas vocês podem me seguir nas redes sociais, tem o site, que é www.marinezumes.com.br. E ali você vai encontrar todas as informações. E o Instagram é @marinezumes. Marinês, fantástico, parabéns. Muito obrigada, Wallace.